Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma resolução de uma questão da prova de Física da segunda fase da UES de 2025.2. E a questão da vez é a questão de número 14. Mas antes de a gente ir para a questão, dá aquela curtida aí no vídeo. Sei que você vai gostar, dá aquela curtida aí, vá lá. E se ainda não está inscrito, se inscreva, marque o sininho também para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem demais delongas, vamos para o mais importante? Vamos para a solução da questão. A questão 14 diz o seguinte: Michael Faraday, físico e químico inglês, investigou a influência de materiais dielétricos em capacitores e a forma como a presença desses materiais alteravam a capacidade de armazenamento de cargas em capacitores. O aperfeiçoamento desses dispositivos, em decorrência dos estudos de Faraday, tem impacto direto no desenvolvimento da tecnologia moderna. Sendo assim, considere o caso em que um capacitor de placas paralelas e de capacitância C, inicialmente descarregado, é carregado através de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre seus terminais. Em seguida, esse capacitor é desconectado da bateria e uma placa dielétrica de constante dielétrica K é inserido completamente entre as placas do capacitor. Sabendo que a placa dielétrica preenche toda a região entre as placas do capacitor, o trabalho necessário para a realização dessa operação é fornecido pela expressão. Daí, gente, o que inicialmente a gente já pode observar? Que ele falou que tem um capacitor exatamente de placas paralelas e cuja capacitância dele é C, que inicialmente estava descarregado, mas é carregado através de uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre os seus terminais. Então nós temos aí no problema um capacitor de placas paralelas, beleza? Então eu vou fazer aqui primeiro o meu capacitor e ele só menciona que inicialmente para essa situação aqui, que eu vou chamar aqui de situação número 1, nós temos uma capacitância C e uma diferença de potencial aqui chamada V. E aí com esses dados iniciais, a gente já pode pegar lá a equação da capacitância, né? Capacitância é igual a permissividade absoluta multiplicado pela área das placas dividido pela distância entre as placas. Então isso aqui já é um dado, já é a primeira capacitância aqui inicial do nosso problema. Aí agora, pessoal, o que foi que ele disse na questão? Que em seguida ele vai pegar o capacitor que está desconectado da bateria e vai colocar agora exatamente uma placa de um dielétrico de constante dielétrica K. Então, vai inserir lá no capacitor. Aí o que nós vamos ter então aqui, ó? Voltando lá para a ideia do capacitor, tá aqui meu capacitor, bem bonitinho. E aqui agora vai ter a presença do meu dielétrico. Então vamos colocar aqui o dielétrico aqui no meu capacitor. Quando eu coloco o dielétrico aqui no meu capacitor, eu vou aumentar a capacitância dele. Por que, Robson, aumenta a capacitância dele? Vamos supor que aqui eu tivesse cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro. Quando eu coloco o meu dielétrico, aqui naturalmente vai ficar com carga negativa, porque vai ser atraído pelo positivo, e do outro lado vão ficar exatamente as cargas positivas. Aí o que a gente sabe também? Que a carga ela não muda. A quantidade de carga continua sendo a mesma. O que variou foi exatamente a capacitância. Então o que vai acontecer? Nós vamos passar a ter agora, então nós vamos ter o seguinte, que a capacitância, que é o C', que agora é a nova capacitância, vai ser a constante dielétrica do dielétrico, né, a constante K, multiplicado pela permissividade vezes a área da placa dividido pela distância. Percebam, gente, logo aqui que a gente já tem uma outra informaçãozinha aqui, ó. Apareceu esse carinha aqui de novo, ó. É epsilon multiplicado por A dividido por D. E esse carinha a gente já sabe quem é. Vale a capacitância. Então a capacitância C'
vai ser igual a K multiplicado por C. E daí, montamos a nossa primeira relação. Percebam que essas últimas questões da UES a gente constrói várias relações. Daí, pessoal, usando a regra da conservação da quantidade de carga, nós temos o seguinte, que a quantidade de carga inicial, ela deve ser igual à quantidade de carga final. E lembrando também que a quantidade de carga, ela é dada pela seguinte relação. Quantidade de carga, ela é igual a quem? A capacitância multiplicado pela DDP. A nossa DDP aqui é o potencial elétrico, né, que ele deu, que vale V. E aí nós vamos observar que vamos passar a ter a seguinte relação, ó. Aqui inicialmente o C multiplicado por V vai ser igual ao C' multiplicado por V'. E se o C' é igual a K vezes C, então a gente pode substituir aqui, ó. Ao substituirmos, nós vamos passar a ter C multiplicado por V é igual ao K multiplicado por C multiplicado por V'. Aí, como a gente tem de um lado, né, exatamente o C e do outro também, a gente pode cancelar, ó. Aí vai ficar apenas V igual a K vezes V'. Com isso, a gente isolando aqui o V', que é o novo potencial elétrico, nós vamos passar a ter o seguinte, o V dividido por K. Então, perceba aí que nós já temos dois dos parâmetros que aparecem nos itens. Tanto o potencial elétrico inicial, que é o V, quanto a constante de elétrica. Agora, vamos para um outro ponto do problema. Ele quer saber na questão exatamente o trabalho para que isso aconteça. Para fazer a ideia do trabalho, a gente utiliza aquele clássico teorema do trabalho e energia. Então, o trabalho é igual à variação da energia. Mas que energia é essa? É a energia potencial elétrica do capacitor. Então, vai ser a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Mas qual seria a fórmula, né, da energia potencial elétrica? É C multiplicado por U ao quadrado dividido por 2. Aí a gente substitui aqui, ó. Então, o trabalho vai ser igual a energia, que é o C, final, C', multiplicado por V', ao quadrado, tudo isso dividido por 2, menos, aí quem é a energia potencial inicial? Vai ser o C multiplicado por V ao quadrado dividido por 2. Aí o C', a gente já sabe que é KC, ó. Então nós vamos ter que o trabalho vai ser igual a K multiplicado por C vezes já o V', quem é o V'? É V dividido por K. Então a gente vai colocar aqui, ó, V dividido por K entre parênteses ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, menos o C vezes V ao quadrado também dividido por 2. Daí o trabalho vai ser igual a quem? A K que multiplica o C, V ao quadrado é o próprio V ao quadrado e o K ao quadrado dá K ao quadrado. Dividido tudo isso por menos C vezes V ao quadrado também dividido por 2. Agora vamos lá para cima, né? Trazer tudo isso aqui para cima, onde a gente vai ter mais espaço. Aí agora nós vamos ter que o trabalho vai ser igual a... Aí o denominador aqui do 2, gente, que não aparece, subentende que vale 1. Aí, e outro detalhe, vamos cancelar aqui, ó, um dos expoentes, tirar 1 do 2, do K, e cancelar com o K que tá lá em cima. Aí vai ficar apenas quem agora aqui no caso? Vai ficar C multiplicado por V ao quadrado dividido por K vezes 1 sobre 2, que é o inverso, né? Menos C vezes V ao quadrado dividido por 2. Aí agora o que é que nós vamos fazer aqui no caso? Vamos multiplicar, né? Vai ficar então trabalho igual a CV ao quadrado dividido por 2K menos CV ao quadrado dividido por 2. Aí agora fazemos o MMC, né? De 2K, que é o próprio 2K. Então o trabalho aqui vai ser, coloca o nosso MMC que é o 2K. 2K dividido por 2K dá 1 vezes CV ao quadrado dá o próprio CV ao quadrado, menos 2K dividido por 2 dá K, aí vai ficar o K multiplicado por CV ao quadrado, então vai ficar CV ao quadrado multiplicado por K. Daí, agora, como é que nós vamos obter? O trabalho vai ser igual
aí coloca o CV ao quadrado em evidência, CV ao quadrado, e multiplica, abre parênteses, CV ao quadrado dividido por CV ao quadrado dá 1, menos CV ao quadrado vezes K dividido por CV ao quadrado dá apenas o K. E o denominador aqui embaixo é o 2K. Com isso, pessoal, a gente conseguiu achar o trabalho. Mas quando a gente olha para os itens, poxa, não tem nenhum item correto. E aí, como é que a gente vai observar? Porque esse trabalho aqui, gente, ele está numa forma que foi negativa. Só que o trabalho, ele não pode ser negativo nesse caso, porque quando a gente coloca o dielétrico, a gente aumenta a energia potencial. Então significa dizer que o trabalho ele é para ser positivo. Aí o que nós vamos fazer então? Calcular exatamente o módulo do trabalho. Aí o módulo de tudo isso aqui, que é CV ao quadrado vezes, abre parênteses, 1 menos K dividido por 2K. Mas, ó, se eu não entendi por que isso é negativo. Porque, gente, o K é maior do que 1. E aí, por K ser maior do que 1, o que vai acontecer? Essa expressão aqui entre parênteses ficaria negativa. Como C é positivo e o V também é positivo, então o resultado ficaria negativo. Então significa dizer que para a gente poder calcular o módulo disso aqui, é apenas trocar o sinal desse numerador aqui. Então, para a gente trocar o sinal, o módulo do trabalho, C vezes V ao quadrado, que multiplica aí o K menos 1 dividido por 2K. E com isso, a gente finalmente obteve um item correto. E qual é o nosso item correto, então? É exatamente o item B de bola. Então, pessoal, espero que tenha gostado de mais essa solução. Espero ter ajudado ainda mais, beleza? Então um forte abraço para você, fica com Deus, beijo grande no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente, fui!